Bem-vindo, meus brilhantes, sempre inovando. Não é feitiçaria, é tecnologia. Hoje eu tô aqui com duas câmeras, então eu tô com o celular para mostrar o vídeo para vocês, o livro, e também para vocês verem a minha pessoa. Então vai ficar esse tripé aqui, mas ele está nos ajudando, tá bom? Então vamos continuar o nosso estudo? Eu espero que você esteja curtindo, gostando. Eu estou gostando bastante de fazer esse movimento de estudo com vocês. E vamos pedindo a bênção e a proteção de Deus, os guias e mentores de luz que ancoram esse trabalho, para que possamos levar as mensagens necessárias a cada coração, sempre ancorados na verdade, que sejamos intuídos durante o nosso processo investigativo, para que possamos assimilar as informações da melhor forma possível. Essa é a parte 4 do estudo e vamos lá. Então, nós vamos começar hoje falando sobre reunindo as anomalias. Vamos lá. Estou igual o pastor da Igreja Universal, com a Bibliazinha aberta e o lápis para vocês seguirem junto. Deixa eu ver se eu preciso dar calma aí, uma aproximadinha. Mas eu acho que vai dar boa para vocês enxergarem. A gente está testando, tá? A gente vai melhorando sempre. A tribo Dogon, ou Dogon, Sirius B e os seres golfinhos. Né? É interessante, tem vários seres estelares, os arcturianos são um deles, e nós temos também os seres golfinhos, né, que trabalham para a nossa ajuda, nosso desenvolvimento e nosso crescimento. Então vamos lá. Será que eu dou um zoom? Melhorou, né? Esse desenho, ilustração 1 a 3, é verdadeiramente notável. As informações que contém provêm de um livro sobre Sirius, The Sirius Mystery, de Robert Temple. Ele tinha, conforme fui informado, entre 10 e 12 assuntos diferentes, entre os quais escolher. Cada um levando à mesma conclusão, mas de um ponto de vista completamente diferente. Fico feliz que ele tenha escolhido o que escolheu, porque acontece de estar relacionado a outro aspecto sobre o qual falaremos em seguida. Robert Temple foi uma das primeiras pessoas a revelar determinados fatos, embora eles fossem do conhecimento do cientista desde longa data, sobre uma tribo africana vizinha de Timbuktu chamada Dogons. Dogons é uma tribo africana. Essa tribo detém informações às quais seria simplesmente impossível ter acesso segundo quaisquer padrões, de acordo com a nossa visão do mundo atual. As suas informações invalidam tudo o que pensamos que sabemos sobre nós mesmos com relação a sermos os únicos no universo. Olha só, uma tribo africana chamada Dogons, com informações que trazem para nós um pouco mais desse conhecimento sobre a vida em outros lugares. Vamos lá? Vejam, os Dogons têm uma caverna no território deles que se aprofunda pelo interior de uma montanha, e essa caverna está repleta de desenhos de mais de 700 anos de idade. Uma pessoa em especial, o homem santo da tribo, permanece sentado à frente dessa caverna para protegê-la. Esse é o trabalho de toda a vida dele. Os integrantes da tribo lhes dão comida e cuidam dele, mas ninguém pode tocá-lo nem se aproximar dele. É tipo um sacerdote, né? Eu vejo como um sacerdote aqui da tribo. Quando ele morre, outro homem santo ocupa o seu lugar nessa caverna. Nessa caverna vêm-se desenhos e algumas informações impressionantes. Vou comentar sobre duas dessas informações. E essas são apenas duas entre muitas. Antes de mais nada, estamos nos referindo à estrela mais brilhante do céu, com uma magnitude aparente de menos 1,4. Aqui. Sirius. Atualmente chamada de Sirius. Sirius A. Se observarmos o cinturão de Órion, aquelas 3 estrelas enfileiradas, e descermos pela linha em direção à nossa esquerda, veremos uma estrela muito brilhante, que é a Sirius A. Se subirmos pela linha das estrelas a cerca de 2 vezes a distância, veremos as Pleiades. As informações contidas na caverna Dogon mostram especificamente outra estrela girando ao redor de Sirius.
Os dogons referem-se muito especificamente a essa estrela. Eles dizem que ela é muito, muito antiga e muito pequena, e que é feita do que eles chamam de a matéria mais pesada do universo, o que está perto da verdade, mas não é totalmente correto. Eles dizem que são necessários quase 50 anos para que essa pequena estrela gire ao redor de Sírius. Esse assunto foi estudado em detalhes. Os astrônomos conseguiram confirmar a existência de Sirius B, uma estrela anã branca, em 1862. E só 15 ou 20 anos atrás foi que conseguiram confirmar as outras informações. Agora, as estrelas são muito parecidas com as pessoas, conforme você começará a perceber. Elas estão vivas e têm uma personalidade e muitas características assim como nós. No nível científico, elas têm estágios de crescimento. Começam como sóis de hidrogênio, assim como o nosso, em que dois átomos de hidrogênio se juntam em uma reação de fusão para formar o hélio. Esse processo cria todas as formas de vida e a luz que existem em nosso planeta. Vamos só ver essa ilustração aqui, antes de passar? Ilustração 1.3. Desenho Dogon de Nomon, o grande herói da cultura que trouxe a civilização para a Terra. Uma vez que nos desenhos são mostrados dois olhos, presume-se que eles sejam perspectivas planas, o que significa que a nadadeira de cauda é horizontal, como no golfinho, em vez de vertical, como acontece com os peixes. A superfície da água está claramente desenhada, indicando que o Nomon respira ar. Esse desenho foi publicado na revista australiana Simple Living. Os seres golfinhos, ó, como eles retrataram lá. Atualização. Não muito tempo atrás, descobriu-se um magnetar, de magnet mais star, ou estrela magnética. Trata-se de uma estrela de neurônios com um movimento de rotação de cerca de 200 vezes por segundo, o que gera um imenso campo magnético. Cientistas destacaram, em 27 de agosto de 98, o que classificaram como um abalo sísmico estelar. Os instrumentos captaram ondas de rádio de SGR 1900+14. A radiação sobrecarregou os detectores de raio gama de 7 espaçonaves, fazendo com que 2 parassem de funcionar, inclusive a nave Near Earth Asteroid Rendezvous. Para quem não gosta muito do campo da ciência, né, porque a maioria de nós aqui, eu pelo menos falo por mim, né, eu gosto da parte holística, esotérica, né, eu acho que muitos aqui assim. Só que a gente precisa compreender e começar a conectar um pouco mais a ciência com as descobertas que vêm sendo feitas com a parte espiritual, tá? Então eu sei que para muitos são termos desconhecidos, difíceis, mas a gente vai juntos. Eu não sei todas as respostas, mas eu também tenho a boa intenção de aprender e de tentar assimilar o que for possível, tá? Então deixa isso ir maturando dentro de você, ainda que você não entenda perfeitamente tudo que está sendo dito, em algum momento isso vai fazendo as conexões necessárias para a sua compreensão. É bem pedagogo que eu estou falando aqui. Bom, onde eu parei, posteriormente, quando a estrela amadurece, inicia-se outro processo de fusão, o processo do hélio, em que 3 átomos de hélio se unem para formar o carbono. Esse processo de crescimento contínua, através de vários estágios, seguindo por todo o caminho até chegar a um nível especial da tabela atômica, em cujo ponto a estrela atingiu a duração do seu período de vida. Ao fim da vida, até onde sabemos, basicamente a estrela pode fazer 2 coisas. Novas informações sobre os pulsares e os magnetars proporcionaram outras opções. Uma delas, ela pode explodir e tornar-se uma supernova, uma imensa nuvem de hidrogênio, que se torna o útero de centenas de novas estrelas bebês. E outra, ela pode se expandir rapidamente, no que é chamado de gigante vermelha, uma imensa explosão que engolfa todos os seus planetas, incinerando-os, destruindo o sistema como um todo, depois permanecendo expandida por um longo período. Então, lentamente, ela entra em colapso e se torna uma minúscula estrela velha chamada de anã branca. Olha que interessante, né? Então, esse processo da estrela, ela tem 2 opções, ou ela se estoura e destrói todo o sistema solar que está em volta, inclusive dizem que o nosso Sol, em alguns bilhões de anos, vai passar por isso, se tornar uma anã branca, ou ela pode
tornar-se uma supernova e sendo uma fonte geradora de várias estrelas bebês. Ah, eu adorei isso. Ai, vamos lá. O que os cientistas descobriram girando ao redor de Sirius foi uma anã branca, que correspondia exatamente ao que afirmam os Dogons. Então, a ciência investigou para confirmar o seu peso, para ver se realmente era a matéria mais pesada do universo. Os cálculos originais, feitos cerca de 20 anos atrás, determinaram que ela pesava cerca de 55 toneladas por centímetro cúbico. Certamente isso a qualificaria como matéria pesada, mas a ciência sabe atualmente que essa foi uma estimativa extremamente cautelosa. A estimativa mais recente é de aproximadamente 92 mil toneladas por centímetro cúbico. Buracos negros à parte, certamente essa parece ser a matéria mais pesada do universo. Isso significa que, se tivéssemos 1 centímetro cúbico dessa anã branca, que atualmente é chamada Sirius B, ela pesaria cerca de 92 mil toneladas, o qual atravessaria qualquer coisa sobre o que fosse colocado. Ela iria direto para o centro da Terra e ficaria oscilando de um lado para o outro através do núcleo por um longo período de tempo, até que o atrito acabasse por detê-lo no próprio centro. Além disso, quando verificaram o padrão rotacional da Sirius B ao redor da Sirius A, que é maior, descobriram que é de 50,1 anos. Agora, isso absolutamente não poderia ser uma coincidência. É realmente muito próximo, factual demais. Ainda assim, como uma antiga tribo primitiva teria conhecimento de informações tão detalhadas sobre uma estrela que só poderia ser analisada no século XX, como que uma tribo primitiva africana conseguia entender, inclusive, que era a matéria mais pesada do universo? Sendo que no século XX foi que se começou a estudar e a se compreender. Então a gente começa a entender a presença desses seres galácticos, interestelares, que já estavam ajudando na formatação do nosso planeta, inclusive de como a vida ia se desenvolver, todo o planejamento que existia para o planeta Terra, tá? Mas essa é apenas uma parte das informações deles. Eles também sabiam sobre todos os outros planetas do nosso sistema solar, incluindo Netuno e Plutão, e Urano, que só foram descobertos mais recentemente. Eles sabiam exatamente como eram esses planetas vistos do espaço, o que também só recentemente descobrimos. Eles também sabiam sobre os glóbulos brancos e vermelhos do nosso sangue. Meu Deus, e tinham todos os tipos de informações fisiológicas sobre o corpo humano, que só recentemente foram descobertas. Tudo isso em uma tribo primitiva. Olha o grau de conhecimento que essa tribo trazia. Naturalmente, foi enviada uma equipe científica para indagar aos Dogons como que eles sabiam tanta coisa. Bem, esse foi provavelmente um grande erro da parte desses pesquisadores, porque se eles admitissem que os Dogons realmente tivessem essas informações, então, por princípio, deveriam admitir como as conseguiram. Quando perguntaram como aprenderam essas coisas, os Dogons responderam que foi por meio dos desenhos nas paredes da caverna. Ui, gente, será que tá desfocando? Agora que eu olhei a câmera. Peraí. Esses desenhos mostram um disco voador. Ele tem exatamente aquele formato conhecido, vindo do céu e pousando sobre as 3 pernas. Então ele mostra os seres da nave fazendo um grande buraco no chão, enchendo-o com água, saltando da nave para a água e saindo na beira da água. Esses seres se parecem muito com os golfinhos. Na verdade, talvez fossem golfinhos, mas não sabemos ao certo. Eles então começam a se comunicar com os Dogons. Eles lhe explicam que de onde vieram e dão à tribo Dogon todas essas informações. Isso era o que os Dogons diziam, enquanto os cientistas simplesmente os escutavam. Por fim, eles disseram: não ouvimos isso, porque aquilo não se encaixava em nada do que eles pensavam que sabiam. Eles simplesmente decidiram esconder as informações debaixo do tapete da sua mente, né? A dificuldade de aceitar uma informação
de algo que é desconhecido, ainda mais de algo que tinha origem extraterrestre, né? A humanidade ainda nessa Matrix tem essa dificuldade de ter essa percepção de que a vida não acontece só aqui na Terra e de que o babado é muito mais profundo do que a gente imagina. A maioria das pessoas, incluindo os cientistas, simplesmente não sabe o que fazer com esse tipo de fato. Há uma porção de informações desse tipo com as quais simplesmente não sabemos o que fazer. Uma vez que não conseguimos encontrar um meio de integrar essas informações incomuns ao que já pensamos, que sabemos, simplesmente as afastamos de alguma forma. Porque as teorias não funcionam, vocês sabem, se as mantivermos ocultas. Eis outra coisa que os Dogons sabiam. Este pequeno desenho se encontrava nas paredes, ilustração 1-4. Já vou mostrar para vocês, tá? Mas os cientistas não sabiam realmente o que significava. Até que os computadores calcularam as órbitas de Sírio A e Sirius B, conforme visto da Terra. Esse padrão mostrado na caverna de Dogon é idêntico. Esse padrão mostrado na caverna de Dogon é idêntico ao padrão feito por Sirius B, movendo-se ao redor de Sirius A. Gente, como é que esse povo, essa tribo isolada africana, tinha esse conhecimento profundo e científico? Então, para onde olha a nossa ciência? Né? É uma questão muito também que a gente estuda na constelação familiar, desse método cartesiano linear e da nova abordagem quântica que a gente precisa ter sobre as coisas, inclusive sobre os fenômenos científicos. Quando eu me prendo só à materialidade, questões como essa se tornam inexplicáveis. A própria mediunidade, se eu olho de uma perspectiva racional, mecanicista, da vida prática da matéria, da Matrix, eu não consigo encontrar explicações de como um espírito, por exemplo, poderia se comunicar com pessoas que estão encarnadas. Então, conseguem ver toda essa desconstrução que esse livro vai levando a gente nessa compreensão desse mundo além matéria e da importância que nós devemos dar para esses assuntos? Ok. O padrão mostrado na caverna Dogon é idêntico. Opa, tem que subir aqui, né? Há um padrão feito por Sirius B se movendo ao redor de Sirius A. Em uma sequência temporal específica, no caso, vai desde o ano 1912 a o ano 1990. Os golfinhos, ou quem quer que sejam esses seres, deram esse diagrama atual ou padrão de tempo aos Dogons, no mínimo 700 anos atrás. À medida que isso se desdobrava na minha vida, eu descobri que tanto 1912 quanto 1990 foram anos muito importantes. Na verdade, o período entre esses dois anos foi provavelmente o mais importante de toda a história da Terra. Explicarei melhor sobre isso à medida que prosseguirmos. Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Então, nós temos aqui, ó, esse era o desenho, né? Aí os cientistas foram estudar esse desenho. Então, nós temos Sírio B, Sirius A, extensão linear astronômica moderna, trajetória de Sirius B, diagrama astronômico moderno. E esse era o encontrado na tribo. Gente, não é a mesma coisa? Olha aqui a marcação da Sirius. Olha aqui. Marcação de tempo. Olha a marcação de tempo. 700 anos atrás, eles fizeram a marcação de tempo. De 1912 a 1990. Pelo amor de Deus. Aqui em 1912 começou a rota dessa Sirius B e aqui terminou em 1990. Ó, isso já estava escrito lá 700 anos atrás. Como é que a gente explica isso? Gata. Cadê? Mas resumindo, em 1912 começaram os experimentos com a viagem no tempo, assim como os experimentos entre os cinzentos extraterrestres entre os humanos. Explicarei mais tarde. Em 1990 foi o primeiro ano em que se completou a rede de ascensão para o nosso planeta, e muitos outros eventos aconteceram durante esse período. O fato de que os desenhos nas paredes dos Dogons assinalassem esse período podia ser considerado claramente profético. Ui! Vamos terminar aqui essa parte, daí a gente pausa um pouquinho.
Uma viagem ao Peru e mais evidências Doggons. A primeira vez que tive acesso a essas informações sobre Doggons foi em 82 ou 83. Encontrava-me entre um grupo de pessoas que estavam trabalhando com a tribo Dogon, que estavam realmente visitando-os e comunicando-se com eles. Depois, em 85, levei um grupo de pessoas ao Peru, incluindo um dos pesquisadores dos Dogons. Hospedamos-nos em um hotel luxuoso em Cusco, ai, adoro, chamado San Agustín, com a intenção de percorrer no dia seguinte o caminho Inca, uns 60 quilômetros pelo alto das montanhas. Sobe-se cerca de 4.000 metros, depois desce para Machu Picchu, cerca de 1,5 mil metros. É maravilhoso. Ai, já cansei, mas deve ser maravilhoso mesmo. Ai, Jesus. O nosso hotel era um palácio espanhol de adobe, escondido por trás de muros altos no centro da cidade. Hospedamo-nos aos pares para obter tarifas mais baratas. Eu fiquei com o pesquisador do Doggons, e ele comentava constantemente comigo sobre o que estavam aprendendo, incluindo muito mais coisas do que discutimos aqui. Deram-nos um apartamento com o número 23. Ele se emocionou muito e exclamou: apartamento 23, um número muito auspicioso. Da África, onde vivem os Dogons, a estrela Sirius desaparece abaixo do horizonte e fica fora de vista por uns 2 meses. Depois reaparece na manhã de 23 de julho, quando se eleva por cerca de 1 minuto antes do Sol. Aparece como um brilho vermelho rubi, logo depois do horizonte, quase exatamente a leste. 60 segundos depois do Sol, aparece. Então, só então é possível ver Sirius por um momento e depois ela desaparece. Esse fenômeno é chamado de elevação helicoidal de Sirius, que para um momento muito importante para a maior parte do mundo antigo, não só para os Dogons e para o Egito. Esse é o momento em que Sirius, o Sol e a Terra estão em linha reta no espaço. Sirius, o Sol e a Terra estão em linha reta no espaço. No Egito, quase todos os templos alinhavam-se nessa direção. Olha que interessante, gente. Quero saber mais disso. Incluindo o olhar da esfinge. Muitos dos templos tinham um orifício na parede em algum lugar, então havia outro orifício em outra parede, depois em outra parede e em outra, chegando até uma câmara interior minúscula. Nessa câmara havia algo como um cubo ou retângulo de granito na proporção áurea, colocando no meio do aposento como uma pequena marca sobre ele. No momento da elevação helicoidal de Sirius, uma luz vermelho-rubi banha o altar por alguns poucos segundos, o que dava início ao seu novo ano. Nossa, gente, tô todo arrepiado. Meu corpo tá vibrando muito. É como se essa história não me fosse desconhecida, sabe? Lá lá! Eu fui vendo isso acontecer aqui mentalmente. Nossa, saravá. Onde eu tô? Banha o altar por alguns poucos segundos, o que dava início ao seu novo ano e ao primeiro dia antigo calendário sótico do Egito. Bem, estávamos no Peru, chegando ao nosso apartamento e comentando sobre o número 23. Entramos no apartamento, deixamos nossa bagagem, em seguida ambos olhamos para as camas. E nas colchas que cobriam, vimos a seguinte imagem. Gente, eu adoro essas não coincidências, né? Se a gente estiver atento na nossa vida, a gente vai perceber que não existem casualidades. Tudo programado, viu, querida? Olha o que estava na coxa dos homens, pelo amor de Deus. Ficamos ali parados, assombrados, olhando para aquela imagem, por cerca de 5 minutos antes de conseguirmos falar. Porque o nosso cérebro funcionava de maneira descontrolada, tentando entender como aquilo podia ser possível. Se olharem de novo para a imagem dos seres que saíram do disco voador, elas pareciam muito semelhantes. Estavam metade dentro e metade fora da água, mamíferos que respiram ar. E as suas nadadeiras traseiras eram horizontais, não verticais como nos peixes. As únicas criaturas do mar com tais nadadeiras são os cetáceos, como os golfinhos e as baleias. Olha o logotipo do hotel. Se não é a mesma imagem que foi encontrada lá. Tá vendo como as coisas são conectadas, gente? Tá vendo como a gente é levado dentro do nosso destino a viver as experiências e se conectar com aquilo que a gente precisa se conectar? Mas a imagem dos Dogons é da África. E ali estávamos no Peru, olhando para um mamífero. Ai, minha quinta série.
muito semelhante. Isso simplesmente não se ajustava. Então perguntamos ao pessoal do hotel: o que vocês sabem sobre esse emblema? Eles não sabiam muita coisa. A maioria deles descendia de espanhóis e não eram muito ligados às lendas dos índios. Não conheciam as antigas histórias da criação, portanto, não faziam ideia do que significasse. Eis a imagem da insígnia completa. Aqui, ó. Vou pesquisar no Google para ver se existe ainda. Para tentar descobrir, alugamos um carro e saímos pela cidade indagando a outras pessoas. Finalmente fomos parar no lago Titicaca, conversando com alguns índios urus. E certa altura perguntei: o que vocês sabem sobre isso? Eles responderam: ah, isso? E me contaram uma história que me pareceu muito semelhante às que os Dogons haviam contado. Eis a história da criação deles. Um disco voador veio sobre o céu, pousou no lago Titicaca, sobre a Ilha do Sol. Criaturas com uma aparência de golfinho saltaram na água. Gente, é a mesma história. É a mesma história que foi contada lá atrás pelos africanos, lá no Peru. Aproximaram-se das pessoas, contaram-lhe de onde vinham e, de início, começaram uma relação bem próxima com os povos pré-incaicos. Foi essa conexão do povo do céu que, de acordo com a história, deu início ao Império Inca. Eu falei que esse estudo ia descortinar muita coisa. Eu fiquei ali, parado, boquiaberto. Posteriormente, a revista australiana Simple Living publicou uma série de artigos sobre o assunto. Quando as pessoas começaram a investigar, descobriram que culturas de todo o mundo têm histórias semelhantes. Existem 12 culturas diferentes só no Mediterrâneo que contam uma história semelhante. Voltaremos aos golfinhos várias vezes nesse livro, porque parece que desempenharam um papel de suma importância no desabrochar da consciência desse planeta. Galera, pesquisem aí quem são os povos golfinhos, seres estelares, e comentem aqui para a gente estudar mais sobre isso. Eu vou parar por aqui para esse vídeo, foi muita informação, tá? Se sentir que deve, assista de novo. E é isso, um dia de cada vez. Beijo, meus amores, e eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô gostando bastante desse canal e desses estudos, tá? Não esquece de deixar seu like, interagir, isso ajuda muito o nosso trabalho. Brilha!